que acontece em relação aos nossos pensamentos? Imagine que, por exemplo, esse objeto aqui, ele representa a nossa mente. Tá? E percebe que esse objeto aqui, ele está todo entrelaçado, todo embaraçado, né? Um objeto todo bagunçado. E é assim que a nossa mente, às vezes, está, por conta de pensamentos, por conta daquilo que pessoas colocam em nossa mente. Não sei se você sabe, nossos pensamentos, eles têm uma influência interna e uma influência externa. O que acontece é que algumas coisas somos nós mesmos que pensamos, isso vem de nós, e algumas coisas vêm de fora, são influências externas. É como se fosse 80% externo e 20% interno. E quando nossa mente fica nessa condição aqui bagunçada, isso impede da gente de viver coisas, impede da gente trabalhar com áreas das nossas vidas, de crescer, prosperar, atingir sonhos, porque a gente não se acha em condição, não acha preparado, e uma série de coisas que o bloqueio mental ele faz. É como se alguém tivesse instalado um drive, exatamente como um computador, uma programação, um aplicativo, um software, e um software que bloqueia esse computador chamado ser humano, a mente humana, de estender a sua vida para uma nova fase, ou crescer, ou prosperar. Então, o que eu quero passar para vocês aqui numa introdução do que são as crenças. As crenças, elas são formas de pensamento, no qual elas surgem através de experiências, daquilo que ouvimos, daquilo que vemos e daquilo que sentimos. Então, tudo isso acaba gerando um bloqueio mental. E um ogro, ele é uma pessoa, um personagem aqui, violenta, uma pessoa que é forte, uma pessoa que ela é muito feia, desengonçada. E por ele ser assim na sua natureza, o ogro, Shrek, ele afasta as pessoas da sua presença. Na verdade, quem assistiu o filme sabe que o Shrek ele não é mau, ele tem um bom coração, mas a aparência dele mostra ele ser uma pessoa ruim. Então, esse medo das pessoas acabam fazendo com que elas xinguem ele, violente ele, jogue pedra, tenta matar ele. E é engraçado porque a posição do Shrek em relação disso é o quê? De não se preocupar. Ele não fala assim, ah, eu sou feio, eu sou um monstro. Ele não se faz de vítima. Pelo contrário, ele vai lá, ele briga, ele fala assim: sai fora daqui, vocês, não tenho o que fazer, deixa eu viver minha vida, deixa eu curtir o meu pântano aqui, deixa eu curtir o meu espaço. Ele não liga muito para isso, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que na essência dele ele é um oco. E tudo bem, cada um é de um jeito, cada um tem uma característica. Então, o Shrek, ele tem um nível de inteligência emocional alto, ou seja, ele não se preocupa com o que os outros vão falar ou pensar em relação a ele. Existe um outro personagem aqui também, que é de um filme chamado Ratatouille, que é o Remy, tá? Vocês devem conhecer também. E o que acontece? O Remy, ele é um rato, e um rato, ele tem aí o seu propósito, né? Ele se alimenta de bichos, de coisas de esgoto. É uma praga, né? É uma praga, fica no meio da sujeira. Mas no filme Ratatouille, ele pega uma frase que é uma crença positiva que diz o seguinte: qualquer um pode cozinhar. E ele tinha uma habilidade, né? Ele tinha um senso, uma percepção no seu nariz de sentir os cheiros bons e ruins. E o que ele fez? Ele usou essa habilidade para fazer aquilo que era o sonho dele, de cozinhar. E ele acreditou naquela frase do livro lá, no livro que diz: qualquer um pode cozinhar, até mesmo um rato, até mesmo um rato. Eu pergunto para vocês: será que nós não podemos fazer coisas que às vezes a nossa natureza mostra ao contrário? Claro que podemos. Então, no filme, o Remy, ele não se preocupa muito com o que os outros vão falar, né? A mente dele está fechada, mas com a visão naquilo que estava no seu coração de querer comer uma boa comida, né? Não de comer um lixo
um esgoto, mas de comer um alimento saudável. Isso a gente vê também nesse filme. E o terceiro personagem aqui é o Nemo. Quem já assistiu Procurando Nemo? E é muito interessante, porque no começo do filme, quando a família é atacada, a mãe morre e fica o pai e o Nemo, ainda pequenininho, né? Depois ele nasce. E o pai, com medo de perder o Nemo, o que que ele faz? Ele acaba criando uma super proteção. O que é uma super proteção? É um excesso de amor, mas no sentido não de prejudicar, mas de evitar que ele perca também o filho, uma vez que ele já perdeu a mãe. E nesse processo, o que que ele faz? Ele chega no momento em que ele ficava sufocando o filho, até o momento que o filho ele sentiu revoltado com aquilo, ele falou: eu preciso mostrar para o meu pai que eu sou competente, que eu não preciso dele para crescer e desenvolver. E é quando ele sai daquela área onde tinha segurança e uma rede vem, pega, aí ele acaba correndo com o filme. Se você não assistiu, eu recomendo assistir Procurando Nemo. E por que eu trago esses personagens aqui? Porque os filmes, eles relatam muito da nossa história de vida. Por que que nós fazemos coisas ou deixamos de fazer coisas? Por conta do ambiente, por conta daquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. Por exemplo, imagina que eu ouvi algo que me chateou demais. Alguém falou alguma coisa em relação ao meu trabalho, à minha vida, e eu pego aquela palavra, né, aquilo que eu ouvi e processo aquilo. E o meu cérebro, ele acaba pegando aquilo e falando assim: eu te amo demais, eu faço parte do seu corpo. Então, eu não vou deixar que você passe por isso de novo. Eu não vou deixar que você seja humilhado novamente. Então, esse processo, o que que ele faz? Ele bloqueia você. A sua mente, né, pela memória, pelo drive instalado, através desse exemplo que eu citei, ela é bloqueada e você é impedida ou impedido de realizar algo além daquilo que você pode ou tem capacidade ou poderia ter capacidade para se desenvolver. Então, os bloqueios mentais, eles acontecem assim. Quando alguém ele chega para você e fala algo ou mostra algo, ele não tem a intenção necessariamente de pegar um disquete, né? Eu tenho aqui um disquete, até coloquei o nome aqui, ó. Crença, bloqueio mental, né? Um disquete bem antigo. E você sabe por que é um disquete antigo? Talvez você nem conheça, você que é jovem, né? Porque esse disquete, o antigo, tem a ver com coisas do passado. Um bloqueio, ele pode estar acontecendo no presente, mas é muito comum acontecer na nossa infância, no nosso passado. Então, quando alguém instala um programa em nossa mente, não necessariamente é com a intenção de nos prejudicar. Não necessariamente o objetivo ali é trazer um bloqueio, mas acaba acontecendo. Isso acontece com pais, acontece com irmãos, com líderes espirituais, pastores, padres, policiais, professores. Quando um professor, por exemplo, ele fala para um aluno: mas você não aprende mesmo, eu já falei várias vezes, parece que é burro ou burra, naquela ira, naquela palavra que tem poder, a criança ela acaba pegando aquilo, né, a mente processa e fala assim: realmente eu sou burra, eu não tenho condição de aprender. E ali surge um bloqueio. Ou quando uma mãe, por exemplo, ela tem um medo muito forte e ela passa esse medo para o filho ou para a filha. Tá? O medo ele pode ser algo é, fisiológico, né, uma questão de proteção, ou ele pode ser psicológico. Tá? O psicológico ele não necessariamente ele existe. Eu tenho medo do elevador quebrar, né? Eu tenho medo de que algo aconteça, eu tenho medo de assombração, eu tenho medo de escuro, né? Por que que você tem medo disso? Então, alguma coisa aconteceu que tua mente bloqueou. O escuro não vai fazer problema nenhum, o elevador não vai cair, né? Avião, cai avião, mas não é assim toda hora que cai um avião. Então, esse medo, esse bloqueio, ele vai impedir
de você prosperar, você crescer, vai pedir de você viver teus sonhos, coisas novas. Então, uma introdução para você entender com essa analogia, trazendo aqui uma metáfora, alguns exemplos, o que são bloqueios emocionais. E uma coisa para fechar essa introdução que eu queria dizer para você é como se fosse um controle de uma TV, de um aparelho de som, qualquer coisa. E o controle significa que eu agora vou dar um pause, eu agora vou prosseguir, eu agora vou avançar. Eu posso ter aqui a opção de apertar as teclas. Quando há um bloqueio emocional, eu penso assim, ó, eu preciso apertar o play. Mas aí meu cérebro fala assim, não, você não pode, porque em algum momento no passado aconteceu algo e você no presente não vai fazer isso. Porque ele compara uma memória do passado, um fato que aconteceu, e ele vai lá no aplicativo instalado, no Drive, e fala, não podemos processar. Nesse caso, o que tem que acontecer? Eu tenho que vir aqui com outro, eu tenho aqui um outro Drive, um outro disquete, um outro programa, fazer a desinstalação do programa que foi instalado, instalar um novo software, tá? Alguns casos a gente tem que passar um antivírus, né? A gente tem que fazer uma limpeza e tirar todos esses vírus, instalar um outro e processar para que as coisas venham acontecer nas suas vidas. Então, aqui, para você entender o quanto sério é isso. Isso não tem a ver com questões físicas ou questões espirituais. É claro que tem uma conexão, mas tem a ver realmente com algo emocional. Nós tomamos decisões pelas emoções e nós justificamos pela razão. O nosso cérebro, parte do nosso cérebro, o hemisfério direito, é a parte, se eu não me engano, é o direito, onde nós tomamos decisões usando as emoções. E o lado esquerdo é onde está a parte racional. Não é difícil a gente trabalhar com as coisas da nossa mente. Nos faltam duas coisas: o conhecimento. A Bíblia diz: se conheceres a verdade vos libertará. Jesus, ele é verdade. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele nos traz ensinos sobre lidar com o próximo, sobre o amor, sobre a paciência. Ele nos traz várias coisas. Nós temos uma Bíblia em casa. Se você não tem, adquire uma. Nós temos condição. Agora, não é só também o espiritual. Existem coisas dessa terra que Deus deu a sabedoria do céu, a ciência, para a gente desenvolver e crescer. Então, vocês estão recebendo aqui um conhecimento, um pouco, né, uma amostra de tantas coisas que nós podemos crescer mentalmente, intelectualmente e desenvolver na parte de inteligência emocional. E o segundo ponto é realmente querer, a atitude. Tem gente que vai ignorar, tem gente que não vai querer aprender, tá? Não adianta nada a gente assistir uma aula, um curso, uma palestra, um punhado de coisa, várias informações, ler livros, ler a Bíblia 20 vezes, né? O que acontece? O teu cérebro ele vai inchar, porque você está engordando com informação, mas você não sabe o que faz com aquilo. Você não coloca nada em prática. Então não resolve nada. Não resolve nada. Tua vida não transforma. Você vai ficar um obeso. Como existe o obeso físico, o obeso espiritual e o obeso emocional. Tá? O que é uma pessoa cheia com obesidade? É uma pessoa que ela absorveu mais daquilo que ela precisava e ela não queimou aquilo, ela não pôs aquilo para fora, não transformou aquilo em energia. Tá? Então, quando isso não acontece, simplesmente tua vida não muda. Então, trazendo isso para o bloqueio emocional, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender e colocar isso em prática. Mudar a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, com quem a gente anda e buscar ajuda quando a gente precisa aí para ter um resultado. Ok?